E aí, na sua opinião, não investir também é risco? Também. É um risco muito. Ele é um risco invisível, né? Porque a pessoa, às vezes, ela tem o perfil conservador e ela confunde isso com a inércia. A pessoa, ela não faço nada, e aí o dinheiro, no tempo, ele perde valor, né? A inflação, ela vai corroendo o valor do dinheiro. Então, a pessoa que não faz nada, ela está assumindo o risco de perder dinheiro ao longo do tempo. Para conquistar um patrimônio sólido é preciso estratégia. E se você é um investidor ou se está começando a investir, já sabe, o risco faz parte do jogo. Agora me responda, você se sente preparado para proteger o que tem e para fazer esse patrimônio trabalhar por você? Ou ainda fica travado pelo medo? Eu sou a Dani Berti, comunicadora, jornalista, e no Papo de Especialista de hoje, a gente vai falar sobre o medo de todo investidor, a perda e a proteção da carteira. E para o bate-papo de hoje, a gente convidou, claro, especialistas, enfim, convidados muito especiais. O nosso primeiro convidado de hoje, ele é natural de Curitiba, CEO da empresa Bom Lance, focada na formação de vendedores de consórcio. Desde a sua fundação em 2021, já transacionou mais de 1,5 bilhão em vendas de consórcio. Seja bem-vindo, Pedro Lima. Obrigado, Dani. Obrigado ao Maicon por participar mais uma vez aí do Papo de Especialista. Tenho certeza absoluta que vai ser uma troca de conhecimento bem válida. Obrigado pela oportunidade. A gente que agradece a participação. O nosso segundo convidado de hoje trabalha com vendas desde os 17 anos e ingressou no universo do consórcio há 3 anos, atuando no treinamento de time de vendas e ensinando sobre alavancagem patrimonial. No caso, quem ainda não viu, nosso primeiro episódio é sobre esse tema. Ele é triatleta e casado com a Maíra Nogueira. Seja bem-vindo também, Lucas Magalhães. Obrigado, viu, Dani? Obrigado a todos aí, eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. Com certeza. Obrigada também por ter topado estar aqui, falar com a gente. Nosso último convidado para esse bate-papo tem mais de 20 anos de experiência em finanças, além de ser CFO no Maicon, a primeira fintech de consórcios do Brasil. Seja bem-vindo, Francis Augusto. Muito obrigado, vai ser um prazer aí participar desse bate-papo com vocês. A gente que agradece a participação também. Obrigado. Bom, se estamos falando de proteção é porque existem riscos, né? Quando a gente fala de riscos, acho que o dilema é perder dinheiro ou não atingir o resultado esperado. E agora eu já começo aqui perguntando para os nossos convidados quais os riscos mais comuns para quem investe hoje em dia, Pedro. Bom, acho que o risco mais comum para quem investe é você entrar numa modalidade de investimento que você não conhece e que você não domina. Eu sempre digo que o principal ativo que você pode investir em conhecimento. Então, quando você decide entrar em uma modalidade de investimento que você não conhece ou que, enfim, você está entrando só porque alguém te prometeu alguma coisa, eu acho que você corre um risco de ter um resultado inesperado em relação ao que você busca. Maravilha. O que você acha, Lucas? Pô, tem uma regra do Warren Buffett que ele fala: a primeira regra é não perder dinheiro, a segunda vale a primeira regra. Então, isso aqui que o Pedro falou, é exatamente isso, porque todo investimento a gente tem 3 pilares, né? Segurança, liquidez e rentabilidade. Então, o pessoal tá todo mundo comprando Bitcoin, aí a pessoa nunca ouviu falar sobre criptomoeda, ele vai, tá todo mundo comprando tal ação, tá todo mundo fazendo. Então, primeiro entende, conheça, e aí vê se aquilo é pra você. E aí você entra. Então, acho que é isso. A pessoa olha e porque o outro tá ganhando dinheiro, ele vai e entra. E dá aquele impulso, né? Exato. É onde que dá errado, né? O que você acha, Francis? Poxa, eu concordo. O risco do conhecimento, ele é fundamental. Educação financeira tem que ser um negócio que tem que estar nas salas de aula, né? As pessoas têm que aprender o básico. Então, faz todo sentido. Além disso, eu posso citar também o risco de mercado, né, que são as oscilações normais que acontecem nos ativos quando você faz o investimento. Risco de liquidez, tem o risco também legal, regulatório, né, as leis elas podem mudar, então isso também é um risco que acaba aparecendo. Exatamente. E aí, na sua opinião, não investir também é risco? Também. É um risco muito, ele é um risco invisível, né? Porque a pessoa, às vezes, ela tem o perfil conservador e ela confunde isso com a inércia. A pessoa, ela não faço nada. Não faço nada,
E aí o dinheiro no tempo, ele perde valor, né? A inflação, ela vai corroendo o valor do dinheiro. Então, a pessoa que não faz nada, ela está assumindo o risco de perder dinheiro ao longo do tempo. Tá certo, Lucas? Tá certo. Se ele deixar o dinheiro parado hoje, ele tá perdendo dinheiro. Então, isso é muito doido. E, infelizmente, no nosso mercado hoje, vamos falar, no nosso país, não é ensinado desde... vamos pegar a escola ensina Bhaskara, mas as duas coisas que a gente usa todos os dias, nutrição e dinheiro. E não é ensinado isso. Então, a pessoa nem sabe por que ela come e a pessoa não sabe o que ela faz com o dinheiro dela. E aí, por isso que a gente vai ver, a maioria da população está endividada e a minoria está construindo um futuro. Então, investir é o quê? Investir é você pensar no futuro. E a maioria das pessoas não estão pensando no futuro. Você pergunta pra pessoa, e aí, o que vai acontecer daqui a 10 anos? A pessoa fala assim, eu nem sei se eu vou estar vivo. Aí eu falo, mas e se você tiver? Como é que vai estar? Exatamente. Então é isso, é inércia. Infelizmente, por conta do que é trazido para a maioria dos brasileiros, as pessoas acham que investimento é risco. Mas risco é não fazer nada. Concorda, Pedro? Eu diria que não investir não é um risco. Eu acho que não investir é a certeza do fracasso mesmo, né? Porque é simples, né, cara? Se você não investe, você não tá... Você tá perdendo dinheiro no tempo, como o Francis falou, você não tá se preparando para a tua aposentadoria no momento que você quiser parar de trabalhar, você não tá preparado para um momento em que você eventualmente pode ter uma redução de renda. Acho que é a certeza de que você vai ter alguma dificuldade. Agora, falando um pouquinho de perfil de investidor, quais os riscos que seriam mais comuns de serem ignorados justamente pelos diferentes perfis de investidor? Pedro. Bom, eu acho que o risco mais comum que eu vejo atualmente são os investidores ou as pessoas que acreditam nessas promessas mirabolantes de enriquecimento rápido e rentabilidades acima do normal de mercado, né? Só existe uma maneira de você ganhar dinheiro muito rápido, que é você correr grandes riscos, né? E a maior parte das pessoas não está disposta a correr esses grandes riscos, mas muitas vezes elas acabam acreditando, né, nessas pirâmides financeiras ou, enfim, colocando dinheiro nessas propostas mirabolantes de investimento e no final das contas acabam tomando um prejuízo bastante significativo, né? Então, acho que o principal risco é você não conhecer, é você colocar dinheiro porque alguém está investindo, é você ir porque alguém está ganhando dinheiro e principalmente você acreditar nessa ideia de que você pode enriquecer sentado no teu sofá, né? Isso infelizmente não é uma realidade. Se fosse, eu estaria nesse grupo de investidores, com certeza. Não acontece. Coloca nesse Não acontece? Não. Como acontece, então? Bom, falando dos perfis, né? Assim, a gente falou na pergunta anterior aqui um pouco do risco do perfil conservador, o que ele assume, né? É da inércia. Então, do dinheiro ser corroído pela inflação. Já o investidor moderado, ele vai correr o risco, ele vai procurar ativos de renda fixa e muitas vezes ele ignora a liquidez, né? Porque a liquidez, como a gente falou, é um outro risco. Se a pessoa não tiver uma reserva de emergência e precisar daquele dinheiro e o ativo não tiver disponível, ela não vai conseguir resgatar. E as pessoas de renda variável, que têm um perfil mais arrojado, né, e vão investir em renda variável, elas acabam tendo um risco assim da emoção pelo impulso, né? E quando você está na renda variável, tem que saber que oscilações são normais e se a pessoa ela é pega de surpresa e toma uma reação de numa baixa tira o dinheiro imediato, né? Ela não sabe jogar esse jogo. E ela perde bastante. E perde bastante, né? Então, ter nesses 3 perfis, ter essas consciências e esses riscos mapeados, acho que é um passo fundamental. Ajuda muito. E pegando o gancho do Francis, é muito doido porque a maioria das pessoas, elas são emocionais. Então, na hora que tá todo mundo vendendo, o cara vai e vende também. E era ao contrário, né? E a hora que tá todo mundo comprando, saiu lá, Jornal Nacional, a pessoa começa a comprar. E a hora que os inteligentes, os investidores sabem o que tá fazendo, eles estão vendendo. Então, acho que pegando um gancho do que eles falaram, é isso. Primeiro você tem que entender e a outra coisa é que a pessoa vai fazer o que ela não sabe que ela tá fazendo. Exato. E aí ela vai tomar risco desnecessário. Ou seja, esse risco aqui, porque se for falar de risco de ganho, onde você tem mais risco é probabilidade de ganho, mas você tá... Eu aprendi com um amigo meu, um investidor, ele falou assim, por que eu já entrei em algumas coisas que eu coloquei 100 mil, 200 mil e não tive medo? Porque aquilo não tinha risco de ruína. Porque 100 mil, 200 mil para ele não era nada. Sim. Só que às vezes a pessoa pega 10 mil reais, que é tudo que ela tem, Exato. risco de ruína, e coloca naquilo.
Então, acaba se lascando. E não tem justamente o que você comentou no início, né? Planejamento. Daqui 5 anos ou daqui 10 anos. Exato. Como eu vou estar? Como é que a minha vida vai estar? Qual vai ser meu contexto? Não tem, né? Exato, é isso. Exatamente. Bom, sabendo dos riscos, então, como blindar a carteira? E é justamente sobre isso que os nossos especialistas vão falar agora, sobre estratégias. Em tempos de incertezas, por exemplo, quais estratégias práticas existem para proteger o patrimônio, Lucas? Tá boa. Eu já investi no mercado financeiro, já investi em cripto, já ganhei, já perdi bastante dinheiro também. E hoje a gente trabalha com consórcio, então eu olho o consórcio como uma forma segura de você fazer, até porque você é regulamentado pelo Banco Central. Lucas, você tem rentabilidade? Tem. Você tem liquidez? Ainda não. Porque quando você, a Maíra e o Pedro estavam falando isso no episódio passado, né? Vejam o episódio passado. Exato. Eu fiz um consórcio e contemplei tanto tempo. Então você pode olhar e falar assim, cara, vou ter um belo de um lucro aqui. Se você demorar 5 anos pagando consórcio, você contratou meia parcela, você pagou 20%. Então você consegue ter um belo de um lucro. Você consegue fazer 1,17%, 2%, enfim. Tá? Ou eu posso agora utilizar esse consórcio, comprar um imóvel onde eu vou ter pago com todas as correções e tudo mais 30% e quem pagou os outros 70% é meu inquilino. Então, se a gente for falar de um investimento mais seguro, imóvel é uma coisa que você só perde se você tiver enforcado e precisa vender abaixo do preço. Senão você não perde, porque o imóvel vai estar valorizando. E o consórcio é uma forma de você utilizar para potencializar os seus investimentos e comprar imóvel. Porque lembrando, consórcio não é investimento, mas se você souber utilizá-lo, ele se torna uma ferramenta de alavancagem de investimento. Então hoje eu vou por essa linha. Você também vai para essa linha, Francis? Eu acho que é nessa linha. Porque o fundamental, assim, acho que o primeiro passo, né, da pessoa ter as alavancas ali, ter as proteções, é ter uma reserva de emergência, né? Justamente para lidar com o risco da liquidez. Então, é fundamental que a pessoa primeiro tenha uma reserva de emergência e no segundo passo é a diversificação. Então, assim, quando a gente fala de diversificação, né, vou dar um exemplo, assim, o perfil moderado, a pessoa que quer investir em renda fixa. Se ela investir só em títulos, né, em ativos que estão atrelados à CDI, e por consequência a taxa de juros, se a taxa de juros cai, essa pessoa ela vai ganhar menos. Então, assim, é inteligente fazer uma diversificação, parte atrelada à taxa de juros e parte atrelada à inflação, porque são coisas que geralmente elas andam em caminhos opostos, né? E nessa linha da diversificação, o consórcio ele funciona muito bem, né, nesse conceito, porque é um investimento, ele pode, né, o princípio, como o Lucas falou, é para comprar bens, mas ele pode ser usado para investimento e ele deve ser uma parte da carteira da pessoa, né, nesse sentido assim, de ter a diversificação. É o conceito de não coloque todos os ovos na mesma cesta. Né? E aí o consórcio ele se encaixa bem nesse ponto. Maravilha. Concorda também, Pedro? Concordo. Acho que a diversificação, sem dúvida nenhuma, é o primeiro passo para você estar blindado. As pessoas não podem colocar, como o Francis falou, todos os ovos dentro da mesma cesta. Mas eu também acho que um risco comum que as pessoas correm, e aí é uma maneira de você blindar, é você investir de acordo com a tua realidade financeira e também de acordo com o seu perfil de investidor. Que é o que ele comentou, né? Sei lá, eu tenho 10 mil e aí eu vou investir todos os 10 mil e vou perder, eu posso perder, e aí... Também de acordo um pouco com a tua realidade de vida, né? Eu, por exemplo, fui uma pessoa que comecei a investir muito cedo, né? E eu coloquei todo o meu dinheiro dentro de uma empresa, coloquei todos os ovos dentro da mesma cesta, mas eu tinha 21 anos. Então, quando você não tem filho, você não tem família, ninguém depende de você, você tem uma realidade. E aí você pode investir de acordo com essa realidade. Eu, por exemplo, dei all-in, a primeira vez deu errado, depois eu dei all-in de novo e acabou dando certo. Mas eu podia fazer isso, eu estava naquela posição. Né? Eu poderia recomeçar a minha vida com 22, 23 anos tranquilamente. E eu sou um cara mais arrojado. Então eu gosto muito de investir em empresa, de investir em ações e obviamente diversifico a minha carteira com ativos mais seguros, como por exemplo o consórcio. Eu sou um investidor assíduo. Mas acho que as pessoas também cometem muito esses erros, sabe? Investir aquele dinheiro que ela não pode perder. O dinheiro que você não pode perder, ele tem que estar investido num ativo seguro, ele tem que estar investido num ativo que te traga segurança, porque para você não cair naquele desespero, né? O cara começa a ver o dinheiro dele que ele não pode perder, que ele depende se esvair, esse dinheiro,
E aí ele fica desesperado, ele vende na baixa, ele entra em desespero, então... Não tem como, né? Acho que tudo cai em planejamento, no final das contas, né? Planejamento, estratégia, que a gente falou bastante disso no primeiro episódio, e também estudo, né? Ou seja, adquirir conhecimento. Existe diferença entre não perder e ganhar menos, mas com segurança? É isso mesmo, acho que conhecer o perfil, né? A gente volta de novo aqui no quesito... Perfil, hoje, gente, é a palavra-chave, perfil ele investidor. é fundamental, o autoconhecimento, né? Acho que mais do que finanças, às vezes a gente acaba indo para um lado mais psicológico, né? Mas se conhecer, ele é muito importante para tomar as decisões de investimento. E quando a gente fala entre não perder ou ganhar menos, né? Também eu conecto um pouco com o que o Pedro falou do momento de vida. Às vezes, se você está já no estágio de vida próximo à aposentadoria, não perder, que significa manter o seu patrimônio, ele é bem importante, mas dependendo do seu estágio de vida, já é melhor ganhar menos. Ganhar menos significa continuar ganhando de forma consistente, né, uma estratégia conservadora, sem correr muito risco, mas isso ao longo do tempo, ele pode, pelo efeito assim, de bola de neve, de juros compostos, pode trazer um resultado muito importante. Então, a depender do momento de vida, uma pessoa que já está mais para a aposentadoria, o não perder é importante, e a pessoa que está mais no início de vida é ganhar com consistência, né? Pode ser mais arrojado como o Pedro, certo? Quando você vai classificar um investimento ou tomar uma decisão em relação a onde você vai colocar o seu dinheiro, a principal coisa que você precisa analisar é a relação de risco e retorno desse investimento. Então, em regra, né, os produtos que têm menos risco também são produtos que te trazem uma rentabilidade menor. Hoje, a renda fixa, né, que é infelizmente a queridinha dos brasileiros, é onde está quase 90% do recurso da população, é um investimento que traz uma rentabilidade baixa, mas também traz uma segurança, né? E as pessoas que querem ter uma rentabilidade maior e querem atingir aí, uma rentabilidade superior nos seus investimentos, elas acabam tendo que ir para a renda variável. No Brasil, isso é um problema porque as pessoas não têm conhecimento, né, para ir para a renda variável. Então, ou elas acabam tendo que ficar dentro da renda fixa, ou elas vão para a renda variável sem o conhecimento necessário. E a gente pode falar também, né, no caso aqui, que a disciplina proposta pelo consórcio ajuda a evitar erros, Lucas. Então, eu não vou falar que a disciplina proposta pelo consórcio é porque assim, ó, vamos pegar. A maioria das pessoas antigamente hoje já mudou muito, né? Que eu acho que vocês até falaram isso no podcast passado. Faz um consórcio porque é uma poupança forçada. E aí, quem fazia o consórcio era só quem não tinha dinheiro. Se eu for falar da nossa carteira de clientes hoje, eu atendo mais as pessoas que têm dinheiro, ou seja, empresários de sucesso, do que as pessoas que estão querendo sair do aluguel. Falando maioria e minoria, tá? Então, assim, ó, uma disciplina, tudo na vida a gente precisa ter disciplina. Então, se eu quero fazer uma maratona, eu preciso ter uma disciplina. Se eu quero ter uma conta financeira legal, eu preciso ter uma disciplina. Então, tudo eu preciso ter uma disciplina. E para investimento eu também preciso ter uma disciplina. Então, assim, ó, não adianta eu fazer uma disciplina de R$5.000 se eu não dou conta de pagar uma parcela de 5 mil. Né? Não é a sua realidade, né? Não é a realidade. Exato. Mas sim, força aquela pessoa que não tem a disciplina a entrar na disciplina. Então, se a gente for falar que esse público sim, mas você tem que ver qual que é a sua realidade. E aí, pegando o gancho do que o Pedro estava falando, porque você tem uma baita de uma segurança, que hoje, às vezes, a pessoa fala assim, mas e essa empresa? Hoje, qualquer empresa de consórcio é regulamentado pelo Banco Central, né? Então, a primeira coisa que você tem que verificar é isso. A segunda coisa, quais são as estratégias? Então, você vai, conversa com um especialista e você olha, eu consigo vender uma carta e fazer um belo de um lucro e com segurança, ou eu consigo comprar imóveis e colocar por locação e eu vou crescendo patrimônio. Então, a pergunta que às vezes eu faço para cliente vamos pegar que você vai investir R$2.000 por mês. E se a cada 5 anos contemplar uma carta sua, significa que você comprou 3 imóveis com apenas R$2.000? Exato. Como que você faria isso de outra forma? Não faria. Impossível, né? Impossível. Entendeu? Então, assim, a disciplina é importante? Mas eu acho que a disciplina já tem que fazer parte da pessoa, porque não é aquela disciplina que vai fazer ela, porque ela pegou o 13º, vai pagar por 3 meses, e daqui a pouco ela fez uma parcela maior do que ela pode. Então, qual que é a parcela que cabe do seu orçamento? Essa. Então, vai bonitinho, vai com estratégia, pensa que é longo prazo, que vai dar certo. Super dica! Disciplina é pressuposto, né? Pressuposto, acho que não é. Exatamente. Agora, pensando nessa perspectiva, né, de estratégia segura, pensar na administradora é importante, Francis? É muito importante, né? É um dos riscos, né? Na hora que você está... Porque o consorciado, ele está aplicando seu dinheiro numa instituição.
Então, conhecer essa instituição, né, saber se ela tem que ser autorizada, todas as administradoras de consórcio, elas são autorizadas pelo Banco Que é o que Central. o Lucas comentou, né? Então, isso é condição fundamental. Mas nem todas são administradoras sérias, né? Exatamente. Ah, E aí é o próximo importante, passo, né? né, olhar a reputação, né? Então, hoje a gente tem, por exemplo, o Reclame Aqui, que ele traz um panorama muito bom, assim, já da reputação Muito daquela... verdadeiro. E muito verdadeiro. Né? Uma administradora grande, é óbvio que ela vai ter lá reclamações, mas o que o consorciado precisa ver é como que essa administradora lida com esses problemas. Né? E é isso que o Reclame Aqui, por exemplo, ele avalia. Outra dica muito importante também, o Banco Central ele tem um ranking das administradoras de consórcio com mais reclamações. Então, consultar esse ranking, né, e saber como que aquela administradora está posicionada também é um quesito muito importante. Enfim, então, assim, que tem que estar autorizado pelo Banco Central, todas têm que estar, né? Além disso, tem os passos adicionais, as outras camadas, que é avaliar a reputação daquela administradora. E comercialmente também você tem uma diferença, né? Até complementando. Claro. Além de você ter que analisar o risco, que é tudo isso que o Francis falou, porque no final das contas o teu dinheiro ele vai estar dentro de uma instituição, né? Um dos riscos do consórcio é você colocar dinheiro numa empresa e a empresa quebrar. Exato. Né? Por mais que você até vá recuperar esse recurso lá na frente, isso vai com certeza prejudicar teu investimento. Mas as condições comerciais também são importantes, que aí é o planejamento estratégico de compra. Né? Não adianta você pensar que consórcio é tudo a mesma coisa, que você comprar esses consórcios de qualquer administradora, em qualquer grupo você vai ter a mesma rentabilidade. Então existe uma ciência por trás. As taxas também, né? As taxas de administração, então... Para nós é muito do nosso dia a dia, né? A gente conhece muito, a gente conhece grupo, a gente estuda grupo, a gente negocia a taxa, a gente compra nos melhores prazos, então faz parte do nosso trabalho orientar o cliente em relação a qual cota de qual grupo ele comprar. Então isso também é importante porque as administradoras elas têm condições diferentes, né? Tem grupos melhores, grupos piores, estratégias de lance, estratégias de contemplação, sempre lembrando que nada é garantido. Né? Mas você consegue sim ser muito mais assertivo no teu planejamento e automaticamente você consegue atingir uma rentabilidade do teu investimento muito maior de acordo com a empresa que você escolhe e de acordo também com o especialista que está te orientando ali. E pegando um gancho do que o Pedro falou, que é isso, porque às vezes a administradora é excelente, mas às vezes se o especialista ele pega um grupo que talvez não está tão saudável. Exato. Então pegou de uma boa empresa, mas o grupo naquele momento que ele pegou não estava excelente. E o gancho do Francis, que existe o Reclame Aqui e existe as reclamações procedentes do Banco Central. Então, por exemplo, às vezes a pessoa olha lá no Reclame Aqui e aí ela vê muitas reclamações daquela administradora. Mas se você for olhar, às vezes não é da administradora. O vendedor me prometeu contemplação no 6º mês, ou seja, não foi da administradora. Então, a pessoa olha no Reclame Aqui, mas vai olhar no Banco Central. Porque as reclamações chegam no Banco Central, quando o Banco Central ele analisa e fala, é procedente. É a empresa e não o vendedor ou não o funcionário. Porque né? duas reclamações muito unânimes que tem não Reclame Aqui é vendedor me prometeu contemplação em tantos meses, que é o tempo que ele recebe a comissão, e falou que não tinha burocracia. Gente, a gente trabalha com crédito, tudo tem burocracia. Crédito é burocracia, né? Tudo tem burocracia. Então, eu já atendi cliente, por exemplo, mas na empresa tal, eu representava a empresa, a pessoa falou que não precisava estar com o nome em ordem. Claro que não precisava, ele não vai te contemplar. Então, tudo bem, né? Pode deixar como tá. Exato. E outra reclamação que aparece muito também é o consórcio, ele tem a questão assim, quando a pessoa ela entra num grupo de consórcio, ela está se comprometendo com todas as pessoas do grupo. Então a pessoa precisa conhecer as regras do grupo e pelas regras do Banco Central, né, e leis brasileiras, né, o grupo de consórcio, a pessoa depois que ela entra no grupo, se ela desiste do consórcio, ela tira o dinheiro com base numa regra de sorteio ou no final do grupo. Porque ela está se comprometendo com todo mundo daquele grupo, então ela não pode prejudicar o grupo. Então o dinheiro dela vai ficar preso ali. Preso, porém, ele continua sendo atualizado pela inflação. Sim. Mas as pessoas às vezes não tomam não têm o conhecimento disso. Sim. E acaba sendo uma reclamação também muito comum. Né? Exato. Não é só a quantidade, né, de reclamações, né, mas também você analisar a fundo sobre as reclamações. Quais são, né? Exato. Até porque empresas maiores, elas têm uma tendência de ter mais reclamações. Empresa lá tem 100 clientes, ela vai ter 2 reclamações. A empresa tem 100 mil clientes, vai ter muito mais, né? Mas o teor dessas reclamações é muito importante. Então, o que o Lucas falou, realmente essas reclamações procedentes do Banco Central é muito, muito importante você analisar. Vocês acham que o consórcio ainda é subestimado ou que há pouco conhecimento das pessoas a respeito?
Porque existem alguns mitos, né, sobre o consórcio, e até a gente separou alguns aqui, e a gente gostaria, claro, que os nossos convidados comentassem. Um deles é complicado de entender e contratar. Certo, Lucas? Se o vendedor for ruim, é verdade. Se ele for bom, ele vai entender. Então, mito ou verdade nessa frase? Acho que depende do vendedor, mas acho que é mito. É mito. Então tá certo. Outro mito ou verdade aqui, né? Só serve para quem quer adquirir bens. Francis. Não é verdade, é um mito. É um mito. Como já foi falado aqui, o consórcio ela é uma forma de investimento que tem algumas aplicações, né? Tanto na revenda de cota contemplada, quanto aquela pessoa que pretende se alavancar para comprar um imóvel e usar essa renda como forma até de pagar a parcela do consórcio, né? E aí eu queria também voltar um pouco no tema que o Pedro falou sobre esse assunto. Assim, quando a gente compara o consórcio, por exemplo, com a renda variável, poxa, a renda variável ela demanda assim, demanda um acompanhamento, dá muito trabalho, né? Já no consórcio, e aí eu também trago o ponto do Lucas, né? Eu acho que o consórcio ele é simples, a pessoa ela tem que ir lá pagar a parcela mensal, a regra ela é muito clara, então ao mesmo tempo ela não tem aquela complicação, aquela demanda de tempo da renda variável e traz bons retornos. Maravilha. Aqui o nosso último mito ou verdade. Pedro, demora demais. Mito ou verdade? Essa pergunta, né, essa frase sobre demora demais, ela é uma frase que normalmente é falada por pessoas que não têm o conhecimento sobre o produto. Por que eu te digo isso? Porque a frase correta seria: independente do tempo que você leva para ser contemplado, o consórcio ainda é um bom negócio e ainda te traz uma boa rentabilidade. Então, quando a pessoa ela é orientada da maneira correta, ela não precisa necessariamente estar entre as primeiras pessoas contempladas para atingir aquele objetivo. E acho que é isso que as pessoas não conseguem compreender, e esse é um pouco do nosso trabalho como especialista, né? Os meus clientes, eles vêm querendo investir, por exemplo, eu falo para eles que eles vão pagar as parcelas até o momento que eles forem contemplados, depois eles vão poder vender a cota contemplada, ou eles vão fazer um investimento imobiliário, e às vezes ele me pergunta, e se eu pagar 10 anos? Um consórcio de 20 anos. Eu falo, olha... E nunca ser contemplado, sei lá... Nunca ser contemplado não existe, né? Mas vamos supor que o cara leve 10 anos para ser contemplado. Então, ele comprou o consórcio meia parcela, em 20 anos, levou 10 anos para ser contemplado. Ele vai ter pago 25% do valor total daquela carta. Ele vai comprar um imóvel no valor cheio. Então, vai ter pago lá 50 mil, vai comprar um imóvel de 200 mil. E vai colocar esse imóvel no Airbnb, num short stay, e a própria rentabilidade vai pagar o valor da parcela. Significa, em termos práticos, que ele vai comprar um imóvel com 75% de desconto e que o inquilino desse imóvel vai pagar a parcela do consórcio. Então, imagine você comprar um imóvel de 200 mil por 50 e você não ter que pagar mais as parcelas relativas a esse imóvel. Daqui a 10 anos, quando terminar o teu consórcio, esse imóvel vai valer R$1 milhão. Então, você fez um investimento de R$50 mil para você atingir uma rentabilidade de R$1 milhão. Então, o consórcio, ele realmente, você pode levar um tempo para ser contemplado, porém, se você tiver adquirido ele para a estratégia correta e você conseguir entender sobre o propósito daquela aquisição, isso não prejudica o teu investimento. Bom, para quem está nos acompanhando agora e quer sair daqui, claro, né, sabendo como se proteger, enfim, dicas, pegue papel e caneta que agora é o momento. Então, para começar as nossas dicas práticas com os nossos especialistas, para começar a se proteger hoje, qual pode ser o primeiro passo, Francis? Acho que o primeiro passo é a reserva de emergência. A pessoa ela tem que... E aí como é que constrói a reserva de emergência? A pessoa primeiro precisa conhecer os gastos que ela tem. Com base naqueles gastos, ela faz lá uma reserva que geralmente são de 3 a 6 vezes o valor daqueles gastos, né? Tendo isso, ela dá o próximo passo, que é o investimento seguro, né? E quando a gente fala em investimento seguro, os conceitos que a gente tratou aqui, pensando na diversificação, entendendo o perfil dessa pessoa, né? Então, acho que são os primeiros passos ali que eu poderia dar como dica. Esses seriam os mesmos passos, Lucas? Ou tem alguns outros, assim, pra gente complementar? O Francis colocou muito bem. A maioria das pessoas, elas nem sabe quanto elas gastam.
Ela sabe quando ela ganha, mas ela não sabe quanto que ela gasta. Aí ela acorda e fala, eu vou contratar tal coisa. Mas ela não sabe. Então, acho que a primeira coisa é fazer isso que o Franz falou. Ou seja, eu ganho tanto, mas quanto que eu tô gastando? Porque, às vezes, Dani, a pessoa, se ela só cortar as coisas supérfluas, que a maioria das pessoas, elas estão matando a semente. O que é semente? É o dinheiro que ela poderia estar investindo, mas ela tá comendo aquele dinheiro, ela tá comendo fruto. Então, se ela começar a entender o que ela gasta, ela começa a cortar aquilo, ela vai ver o quanto que começa a sobrar no orçamento dela. Sim. Ela constrói uma reserva de emergência, agora ela começa o quê? Construir o futuro dela. Então, acho que o primeiro passo seria esse. Mais algum primeiro passo complementar? Sem dúvida, o que o Francis e o Lucas pontuaram são os primeiros passos, né? Entender a sua realidade financeira, fazer uma reserva de emergência, iniciar por um investimento seguro. Que é o consórcio? Que pode ser o consórcio, né? Ele se aplica à realidade de muitas pessoas. A né? diversificação é um dos produtos com certeza considerados. E uma outra dica rápida que eu daria é comece a estudar, né? E comece a absorver conhecimento sobre investimentos, porque é a única maneira de você efetivamente se libertar. As pessoas elas falam muito sobre liberdade financeira, né? Acho que liberdade financeira é você ter o conhecimento necessário para poder fazer uma gestão adequada dos recursos que você tem disponíveis. Então, acho que a partir desses primeiros passos que eles colocaram, acho que o conhecimento é, sem dúvida, iniciar. Começa a ler um livro, começa a estudar. Ao invés de seguir páginas de bobagem, passa a seguir uma página no Instagram que te traga um pouco de conhecimento, enfim. E agora, a gente queria saber considerações finais dos nossos convidados. A gente pode começar pelo Lucas. Toda pessoa bem-sucedida tem por trás um CPF muito bem-sucedido. Né? Então, se você quer ter um bom retorno financeiro, primeiramente você tem que ter uma mentalidade excelente. Então, busque isso. Vai atrás de estudos, de livros, de imersões, de cursos. Procure até que você vai identificar e vai falar assim, cara, esse investimento aqui, gostei, faz sentido, quero entrar nisso aqui. E vai indo aos poucos tendo a sua experiência, né? Que aquilo que é experiência muda a crença. Então, você tem a sua experiência, mudou a crença, opa, achei que era difícil, vi que agora não é tão difícil do jeito que eu imaginava. É possível, né? É possível, exato. Pedro, considerações finais, por favor. Com certeza. Acho que mais do que qualquer coisa, seguir aí as orientações do Lucas, estudar, se desenvolver e começar. Acho que a minha dica principal seria saia da inércia, né? As pessoas, elas ficam prorrogando dia após dia a tomada de decisão e no final das contas, às vezes elas esperam que algum fenômeno aconteça, né? Eu preciso ser promovido, eu preciso resolver esse problema aqui que eu tenho na minha vida para começar. Sempre algo externo, né? Mas acho que a transformação começa sempre dentro da gente, né? Então, acho que o principal é dar o primeiro passo no conhecimento, o primeiro passo no investimento. Eu ganho 1.000, investe 50. Eu ganho 5.000, investe 500. Tudo de acordo com a tua realidade, né? Mas não espere o amanhã, porque o caminho é longo. Então, quanto antes você começa, antes você consegue chegar onde você está tanto buscando. Excelente. Francis, considerações finais. Não tem como não levantar a mesma bandeira. A bandeira da educação financeira, acho que é fundamental. As pessoas precisam conhecer, estudar, né? Tem uma frase que eu não sei o autor, mas que diz assim, que educação financeira não é sobre ficar rico, mas é como lidar bem com o seu dinheiro, com os recursos disponíveis, né? Então, acho que isso faz bastante sentido. Um outro comentário final e ligado ao nosso tema aqui, né? Quando a gente fala de proteção, a gente precisa entender que proteção ele não é oposto a retorno, né? Mas sim, ele é um instrumento que ele deve ser usado para qualquer perfil, para o perfil conservador, para o perfil moderado e para o perfil agressivo. Maravilha. Então, já agradeço a sua participação. As pessoas que estão nos assistindo, caso queiram entrar em contato contigo, como é que elas podem entrar em contato? Sei lá, um e-mail ou um Instagram, enfim? Bom, podem acessar o Maicon, né, o nosso Instagram. Como eu sou funcionário do Maicon, estou jogando em casa aqui, então minha recomendação é seguir o nosso Instagram, falar com a gente lá pelas redes sociais. Excelente. Agradeço também a participação do Lucas, também o nosso especialista aqui convidado. Como as pessoas podem entrar em contato com você? Instagram, e-mail, site? Boa, obrigado, Dani. Obrigado pela participação aqui, pelo convite. Obrigado a todos. Instagram, eu sou o Lucas Magalhães 1. YouTube, eu sou o Lucas Magalhães. Simples assim. Excelente, obrigada. Pedro também, como é que as pessoas podem entrar em contato com você? Boa. Obrigado, Dani. Obrigado ao Maicon pela oportunidade. Foi muito rico a troca de conhecimento. Pessoal que tiver interesse, Pedro Lima BL no Instagram.
podem entrar em contato, bater papo, tirar dúvidas, enfim, vai ser sempre um prazer estar junto com vocês. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. A gente que agradece aos nossos especialistas, a esse bate-papo tão de valor. E não esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal e descubra, porque tantos investidores já estão de olho nisso. Se você quer cuidar melhor do seu investimento e proteger a sua carteira, conheça o consórcio como estratégia. Já falamos sobre alavancagem e perda, mas como organizar tudo isso? Descubra isso e como diversificar a sua carteira com as melhores combinações no nosso próximo episódio. Te vejo lá. Porque as pessoas elas sempre falam, não, para ganhar dinheiro eu tenho que trabalhar muito e tem que ganhar dinheiro. E sim, você ganha dinheiro trabalhando, mas você precisa multiplicar o seu patrimônio e proteger ele para que você enriqueça de verdade e continue rico por muitos anos.